Olá pessoal, aula de número 16, História. Vamos lá. Vamos corrigir as atividades de ontem, que nós deixamos aí, página 108. Número 1. Identifique as principais críticas da Igreja Católica feitas aos precursores da Reforma. Pelos precursores da Reforma, John Wycliffe e John Huss. Pessoal, vamos lá, vamos tentar responder essa. Quais foram as principais críticas à Igreja Católica? O John Wycliffe, ele criticou a venda de indulgências, defendeu também uma igreja nacional, em oposição ao poder universal de Roma. Ele também insistiu na autoridade das Sagradas Escrituras, em oposição à opinião dos membros do clero. Já o John Huss, ele criticou os escândalos do clero, afirmando que ninguém podia representar Cristo ou São Pedro, senão os seus costumes, e nem mesmo os seus costumes. Vamos ver a imagem aqui. Pronto. Certo? Essa aí seria a resposta da 1. Número 2. Explique o motivo das críticas feitas pela nobreza, pela monarquia de alguns países ao clero católico. Pessoal, a Igreja Católica condenava os lucros obtidos pela burguesia nas suas atividades comerciais. Essa aí seria a número 2. Quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? A número 2. Número 2 aí. Quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? Eu tinha lido a 3. Então, número 2, resposta. A Igreja Católica condenava os lucros obtidos pela burguesia e nas suas relações também comerciais. Agora sim a 3. Explique o motivo das críticas feitas pela nobreza e pela monarquia a alguns países do clero. Vamos lá. Essa número 3 aí, pessoal, temos que lembrar o seguinte: os reis e a nobreza criticavam a igreja por possuir muitas terras e cobrar altos impostos que iam direto para Roma, que contrariava, os seus interesses. Basicamente era essa a crítica. Número 4. O que eram indulgências? Qual era a opinião dos protestantes e de setores da própria Igreja Católica sobre a venda de indulgências? Essa é a número 4. Pessoal, as indulgências eram vendidas por membro do clero, em troca de dinheiro. Claro, eles vendiam para poder ganhar dinheiro, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. E a venda de indulgências era considerado imoral e um desvirtuamento da doutrina bíblica, como nós falamos no vídeo anterior aí. Número 5. Preencha o quadro a seguir com as principais características da doutrina luterana, calvinista e católica. Então essas 5 tem que fazer esse preenchimento. Vamos falar de cada uma: o calvinismo, o luteranismo e o catolicismo. Vamos lá. Pessoal, os reformadores aí defendiam práticas religiosas simples, baseadas apenas na Bíblia, em oposição à forma de cultos católicos, aquelas regras, aqueles suntuosos que estão além da Escritura. Os reformadores luteranos e calvinistas não admitiam culto a imagens e só adotavam, no caso, 2 sacramentos católicos, o batismo e a Eucaristia. Eles propunham o fim da mediação do sacerdote entre Deus e os indivíduos, enquanto os católicos aí, nessa situação, eles valorizavam os sacerdotes como intermediários de Deus. E o luteranismo era menos radical ainda que o calvinismo, que considerava o sucesso econômico como um reflexo da predestinação do indivíduo e a miséria como uma demonstração que a pessoa tinha pecados e era miserável. Então, se você tivesse lucro, você era considerado abençoado. Se não tivesse, era considerado uma condenação pelos seus pecados. Essas as diferenças. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Número 6. Comente a importância dos jesuítas na consolidação do poder católico durante o período da Contra-Reforma. Pessoal, os jesuítas enfrentaram um avanço dos protestantes, difundindo em diversas regiões do planeta. E o catolicismo romano
por meio disso, tentou segurar, né, criando ali um sistema de educação para controlar esse avanço. Então, basicamente é isso. Esses jesuítas enfrentaram um avanço protestante difundido em diversas regiões do planeta e o catolicismo romano, principalmente por meio da educação, para poder conter esta onda. Número 7. Na 7 temos um texto aí para fazer a leitura. Pressuponho que vocês já leram, para a gente não estender demais o vídeo. Vamos passar então para as perguntas. Perguntas. Letra A. 7A. Segundo o texto, os protestantes formam um grupo religioso unificado? Sim ou não? Justifique sua resposta com exemplos. Vocês acham que é um grupo unificado? Resposta: não. Não são um grupo unificado. Porque existem diferentes vertentes protestantes, como aí o luteranismo, os luteranos, né, os anglicanos, os puritanos, os presbiterianos. Então, esses são os exemplos. Letra B. Quais são as causas comuns associadas à reforma protestante? De acordo com o autor, existe também uma causa religiosa relacionada a ela? O que vocês acham? B. Quais são as causas comuns associadas à reforma protestante? São duas perguntas. De acordo com o autor, existe também uma causa religiosa relacionada a ela? O que vocês responderam nessa? Pessoal, essa B aí, vamos considerar o seguinte, a mais enfatizada é a corrupção moral da parte do clero católico. Existe também uma recorrência do fator religioso atrelada à preocupação com a salvação, tomando a fé e as escrituras em lugar das coisas religiosas, como água benta e imagem de santos, etc, etc, etc. Letra C. Identifique as transformações que ocorrem na fé cristã a partir da reforma religiosa. Então, quais são as transformações que ocorrem na fé cristã a partir da reforma religiosa? Pessoal, temos que com a reforma protestante é quebrada a unidade católica do Ocidente em várias igrejas cristãs, bem como as mudanças na própria Igreja Católica, a guerra entre as religiões, e com isso interesses políticos e sociais começavam a tumultuar o quadro europeu do século XVI e XVII. Em meio às atuações de disputas de outros alvos das cristandades, e várias vertentes religiosas formam-se, né? E foram populações incorporadas pelo tempo e pelo domínio, né, das colônias modernas. Então foi uma série de transformações nesse sentido. E agora, a partir de agora, as pessoas tinham a capacidade de poder professar, né, uma nova fé diferente da fé católica. Por isso o nome protestantes, que eles protestavam. Então aí matamos essa página. Página seguinte, 109. Desculpa. 109. Leia o texto abaixo, escrito por João Calvino no século XVI, e responda o que se pede. Se um homem muito rico é empreendedor, pretendendo comprar uma boa fazenda... Deixa eu aumentar o zoom aqui, não estou enxergando. Uma boa fazenda... Onde... Leva emprestado de um vizinho uma parte capital. Por que razão aquele que empresta não poderá tirar algum lucro de rendimento, até que haja recebido o dinheiro de volta? Com base nisso, respondemos. Letra A. Quais ideias da doutrina calvinista estão presentes nesse texto? Quais? Pessoal, a letra A está presente aí nesse texto a defesa do empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, o que resultaria no lucro para aquele que empresta a terra, né, até que outra pessoa receba. Essa é a ideia presente no texto. Letra B. Aponte os motivos que podem afirmar que o calvinismo atendeu às expectativas espirituais de comerciantes e financistas.
Gente, ao defender a cobrança de juros, né, sobre a quantia emprestada, Calvino ia de encontro aos interesses dos comerciantes, né, dos financistas, e que antes esbarravam nas condenações da igreja. A igreja condenava, chamava de usura esse empréstimo, esse lucro. Então agora, de certa forma, vão ficar numa posição muito mais confortável. Número 9. Temos aí, uma imagem. Essa gravura é propaganda protestante na qual a Bíblia, essa gravura é uma propaganda protestante na qual a Bíblia e os símbolos católicos são postos na balança, autoridades desconhecidas. Com base nisso, vamos responder. Vamos ler aqui. Na gravura vemos, deixa eu tirar meu rosto aqui. Isso aqui não precisa responder não, tá? Autoavaliação. Na gravura vemos uma balança formada por 2 pratos. Em um dos pratos estão o crucifixo e a chave de São Pedro. Um livro que não é a Bíblia é o monge e o monge. No outro lado do prato está somente a Bíblia. De um lado da sala estão vários clérigos, incluindo algumas autoridades da Igreja Católica, e do outro há um grupo de protestantes. Ambos grupos assistem à pesagem da balança. Observe a imagem e leia a legenda, depois responda as questões. Observe a imagem, leia a legenda, vamos responder as questões. A balança se inclina a favor de que lado? Que lado vocês acham, olhando lá? Reparem a Bíblia, tá? Olha como ela é mais pesada. Então ela está inclinando para o lado da Bíblia, que simboliza o lado protestante. Certo? Letra B. Além dos símbolos católicos, além dos símbolos do catolicismo, o que mais está do lado esquerdo da balança? Reparem, o que tem de pretinho ali pendurado? Aquilo ali é uma analogia, pessoal, um diabinho. Aparece pendurado no prato da balança, tentando reverter o desequilíbrio entre os pratos, né, entre os lados. E a atitude do diabinho é similar à dos 2 clérigos. Os 2 clérigos estão fazendo a mesma coisa. Essa é a relação. C. Na sua opinião, qual é o significado dessa imagem? O que vocês acham que essa imagem está traduzindo? Essa resposta é uma resposta pessoal. O que vocês acham? O que vocês percebem por essa imagem? Ela está querendo transmitir alguma coisa? Claramente nós vemos aí uma disputa, né, entre o catolicismo e o protestantismo, na qual quem está seguindo a palavra, a Bíblia, vai estar mais correto. Perceba que a balança vai estar pendendo para o lado da razão. O lado da razão no lado da Bíblia. O lado da Escritura, que vai ser o lado dos protestantes. Certo? Então, com isso aí, fechamos, pessoal. A aula 16 e a correção desses exercícios. Façam as devidas considerações no caderno. Quem não conseguiu, complete as respostas, que nas próximas aulas nós vamos precisar de ter todo esse material registrado no caderno, para que nós possamos pontuar as pessoas que fizeram. As que não fizeram, assistam a correção, escrevam a parte que vocês deixaram ocasionalmente em branco, né? Façam as perguntas necessárias para a gente possa fechar com chave de ouro esse conteúdo.